Boa noite, irmãos. Good evening, brethren. É um prazer muito grande estar reunido com vocês aqui nessa noite. It's a great pleasure to be with you guys tonight. É muito bom para a gente ver Deus cumprindo as promessas que Ele faz. It's very joyful to see God fulfilling the promises that He made. Esses ciclos são muito importantes na nossa vida. These cycles are very important in our lives. Você recebeu uma promessa de Deus You receive a promise from God, e você vê essa promessa se cumprindo. and you see this promise being fulfilled. Isso nos prepara para novas promessas And this prepares us for new promises. e faz com que a gente sonhe ainda mais. It makes us dream even more. Eu estou muito feliz também nessa noite. I am also very happy here tonight. O Iago tem sido um bom companheiro. Iago has been a good friend. Ele tem uma boa cozinha na casa dele. Iago has a good kitchen in his house. E as nossas reuniões normalmente acontecem lá. And our meetings usually happen in his kitchen at Iago's home. Mas tudo isso que a gente está vivendo hoje, But all this that we're living today na verdade, começou há muito tempo atrás. actually started many years ago. A Universidade das Nações, ela foi fundada mais ou menos em 1960. The University of the Nations was founded in 1960. Ela nasceu com a visão de um jovem. It was born from the vision of a young person. Loren era um seminarista da Assembleia de Deus. Lauren was taking a seminar in the Assembly of God. E numa viagem de férias junto com um grupo, And in a vacation trip with a group, ele teve uma visão que mudou a história dele. he had a vision that changed his life story. Ele viu as ondas do mar vindo e se quebrando, He saw the waves crashing down. e essas ondas se transformavam em jovens. And these waves would transform into the youth. E esses jovens invadiam as nações e os continentes da Terra. And these youth would invade the continents and the nations of the earth. Então a Joku nasceu em 1960. So YWAM was born in 1960. Nós estamos há quase 50 anos no Brasil. We are in Brazil for almost 50 years now. Hoje no Brasil nós somos aproximadamente em torno de 85 bases. Today in Brazil we have approximately 85 YWAM bases. Em Curitiba nós temos 6 locais de operação. In the Curitiba metro area we have 6 operational bases. Somos mais de 1.700 obreiros de tempo integral no Brasil. We are over 1,700 full-time workers in Brazil. Nós temos missionários brasileiros em mais de 95 países. And we have YWAM missionaries in over 95 countries. Em todo o mundo nós somos mais de 20.000 obreiros de tempo integral. And in the whole world, we are over 20,000 YWAM workers full-time. Estamos distribuídos em mais de 180 países We're distributed in over 180 countries. e somos aproximadamente 1.100 bases ao redor do mundo. And we are approximately 1,100 YWAM bases around the world. Somente na nossa base aqui em Almirante Tamandaré, Only in our base, no ano passado nós treinamos mais de 2.000 pessoas. we trained over 2,000 people last year. O ano que vem você vai fazer parte dessa estatística. And hopefully next year, you will enter these statistics. Então nós queremos agradecer muito você que está aqui nessa noite, So we would like to thank you so much for coming here tonight, porque você tem nos dado a possibilidade de cumprir o nosso chamado. because you've been allowing us to fulfill our calling. Nós como jocumeiros, nós temos um compromisso. As YWAMers, we have a commitment. O nosso compromisso é conhecer a Deus Our commitment is to know e God fazê-lo conhecido. and make Him known. Então você é muito bem-vindo So you're very welcome a Jovens com uma Missão. to YWAM. Essa é a nossa casa, This is our home. é a nossa família, It's our family. é aqui que nós vivemos, This is where we live. é aqui que nós comemos, This is where we eat. é aqui que a gente se diverte bastante. And this is where we have a lot of fun. E eu espero que esse tempo que você vai estar conosco, And I hope that this time that you are here with us, talvez você veja pensando que vai ficar 4 dias, maybe you came thinking that you'll be here for 4 days, isso pode virar 4 anos, but this can turn into 4 years, 20 anos, 20 years. mas bem-vindo de qualquer maneira. But welcome anyway. Eu queria compartilhar com você uma palavra nessa noite. I'd like to share with you a word tonight. É uma palavra que Deus tem falado muito comigo a respeito dela. It's a word that God has been speaking to me a lot about. É a respeito de maturidade. It's about maturity. A maturidade Maturity talvez seja um dos elementos mais importantes na vida de uma pessoa. maybe one of the most important elements in a person's life.
Talvez a falta de maturidade maybe the lack of maturity, que tem impedido que a gente desenvolva ou alcance o que Deus tem preparado para alguns de nós. has been blocking many of us to reach Eu queria what ler God has to many of us. Eu queria ler um texto com você nessa noite. I'd like to read some Bible verses with you here tonight. Efésios capítulo 4. Ephesians 4. Vamos começar a partir do versículo 11. Let us start from verse 11. E nós vamos ler alguns versículos. And we're going to read a few verses. Então, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, Ephesians 4, versículo 11, verse 11. e vamos ler alguns versículos. And let us read a few verses. Quem encontrou, diga amém. If you found, say amen. Quem não encontrou, diga misericórdia. If you didn't find, say mercy. Então, vamos ler em nome de Jesus. Let us read in the name of Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte. The word of God says this. Eu vou ler primeiro em português, depois você lê em inglês, por favor. Tudinho? Até o 15. Até o 15? 11 ao 15. Beleza. Eu acho que você, se chegasse um pouquinho para cá, ia ficar bom. Obrigado. Depois eu leio direto. Do 11 ao 15. Isso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Guys, I'm going to read Ephesians 4, verses 11 through 15, okay? And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Eu acredito que o primeiro e maior desejo de Deus I believe that God's most important desire é que todo homem possa ter uma experiência com Cristo, nascer de novo e ser salvo. is that every man have an experience with Christ, be born again, and be saved. Sem dúvida, esse é um desejo do coração de Deus. Without a doubt, this is a desire from the heart of God. Foi por isso que ele enviou Jesus. And that's the reason why God sent Jesus. Agora a gente precisa entender uma coisa muito importante, And now we have to understand something very crucial, que o segundo e maior desejo de Deus, that God's second and biggest desire, contrariando muitas pessoas, contrary or opposing to a lot of people, é que a gente seja maduro. is that we mature. A maturidade, Maturity, o crescimento emocional, emotional growth, ele é muito importante na vida de qualquer cristão. it is very important in the life of any Christian. Eu não tenho condição nenhuma de entregar um carro na mão de uma criança. I have no condition of putting a car in the hands of a child. Muitas pessoas oram pela plenitude de Deus, A lot of people pray for God's blessings and plenty life. elas plentiful oram, life. They pray, elas choram, they cry, elas oram de novo, they pray e again, elas choram de novo. they cry again. Mas a plenitude de Deus But God's blessings está esperando para que eu e você cresçamos. is waiting for you and I to grow. É preciso ter maturidade.
Maturity is necessary para se experimentar a plenitude de Deus. for you to experience God's blessings. Caminhos de amadurecimento normalmente são difíceis. You know, ways of maturing are usually difficult. São caminhos dolorosos, Those are painful ways, caminhos de enfrentamentos. confronting ways, E muitas pessoas, elas preferem os atalhos, and many people prefer to take the shortcuts, caminhos mais rápidos, faster ways, que aparentemente podem até trazer uma sensação de crescimento. ways that apparently can give us a feeling of growth, Mas que não tem sustentabilidade nenhuma. but that have no sustainability. Tem pessoas que parecem maduras. Some people seem to be mature, Elas exigem até que sejam tratadas como maduras, and they demand to be treated like such, mas vivem dando piti por qualquer coisa. but then they are very temperamental and emotionally unstable. Estão mergulhadas em crises. They are deep into crisis. No fundo, Deep inside, o que essa pessoa chama de crise what this person calls a crisis não passa de um retrato de uma criança fazendo birra. is no more than the portrait of a child having a fit. Crescer é uma coisa que dói muito. You know, growing is a painful thing. A pediatra dos meus filhos já falava isso. My kid's doctor, Parar de dar desculpas não é uma coisa fácil. you know, stop giving excuses. Tem gente que é viciado em dar desculpa. It's not easy. Some people are addicted to giving excuses. Tem gente que é desculpa em pessoa. Some people are the excuse in person. O nome dele é desculpa. This guy or this girl's name is excuse. Você olha para ele e fala desculpa. And you look at this person and they go, excuse me, I'm sorry. E qualquer coisa é desculpa. Anything is like, I'm sorry, excuse me. Viver de maneira autorresponsável, To live in a responsible way, abandonar a autossabotagem, to abandon self-sabotage, desenvolver a cultura da reeducação. to develop culture of re-education. Isso assusta muitas pessoas. This actually scares a lot of people. Mas esse ponto tem sido um limitante na vida de muita gente. But then this point has been a limiting factor in a lot of people's lives. Tem gente que quando é desafiado por Deus a ser melhor, There are people that when they are challenged by God to be a better person, ela para ali. well, they'll just get stuck. Deus nunca vai se contentar com menos da gente, And God will never be satisfied with less from us se a gente pode dar mais. if God knows that we can give more. Se tem uma pessoa que não está disposta a mentir para a gente, If there's someone who's not willing to lie é to Deus. us, it's God. Ele disse, eu sou a verdade, He says, I am the truth. eu sou a vida, I am life. eu sou um caminho. I am the way. Se você andar por mim, If you walk with me, você vai mudar a sua história. you will change your life story. Mas tem pessoas que preferem viver na mentira. But there are people who prefer to A live in a mentira que elas lie. vêm contando para elas mesmas a vida inteira. And their lie have been lying to them their whole lives. Mas quando eu começo a entrar no processo de amadurecimento, But when I get on the track to maturity, eu começo a experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. then I start experiencing the life in abundance that Jesus promised. Eu tive uma experiência muito legal. I had a very nice experience. Eu estava em um voo de Curitiba para São Paulo I was in a flight from Curitiba to São Paulo, e nós já estávamos dentro da aeronave and we were inside the plane. e estava um calor infernal. It was a hellish heat. Eu acho que a gente estava fazendo vestibular I think we were about to por purgatório. take the exam to university, and I don't know, to go to Judgment Day. E eu pensei comigo, eu tenho que encontrar uma maneira de falar gentilmente para a aeromoça que está muito quente aqui. And I thought, well, I have to find a way to gently tell the flight attendant that's too hot in this plane. E eu falei com ela, olha, a gente não pode abrir a janela desse avião? And I told her, listen, can't we open the plane window? Ela falou, de maneira nenhuma. And she said, no way. Eu falei, por que que não? And I said, why not? Ela falou, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Because if we do that, we're going to die. Eu falei, mas a gente já está morrendo de calor. And I said, well, but we are dying from heat anyway. E ela deu uma risadinha. And she laughed. Eu acho que ela entendeu o que eu queria dizer. I think she understood what I meant to say. Mas aí eu continuei a conversa.
But then the conversation just went on. Eu falei para ela, por que se a gente abrir a janela a gente pode morrer? And I just asked her, listen, why is it that if we open the window, we can die? Ela disse, se a gente decolar com a janela aberta, And she said, because if we take off with the window open, a pressão externa, the external pressure, ela vai nos destruir aqui dentro. it's going to destroy us inside. Nós vamos virar uma lata de sardinha. We'll become a sardine can. Eu falei, o que a gente faz então para a gente não virar uma lata de sardinha? Then I asked her, what do we do then so we don't become the sardine can? Ela falou, antes da gente decolar, And she said, well, before we take off, o piloto vai ajustar a pressão interna the pilot will adjust the internal pressure para suportar a pressão externa. so we can stand the external pressure. Eu falei, eu posso usar? And then posso? Eu posso usar isso nas minhas pregações? And then I asked her, well, can I use this in my preachings? Ela não entendeu nada, And she didn't understand mas ela anything. já está ficando famosa. But then she was already getting famous. Pare de pedir para Deus Stop asking God diminuir a pressão externa. to diminish your external pressure. Peça para Ele aumentar a sua pressão interna. Ask Him to raise your internal pressure. Não é as coisas que são difíceis demais. It isn't that things are too difficult. Você que está mole demais. Well, you were too weak. Não é o diabo que é muito poderoso. It isn't the devil that is too powerful. Você que ainda não sabe que é forte. You just don't know that you're strong. O que você chama de problema, What you call problem, Deus chama de processo. God calls process. Você é muito melhor do que você pensa. You are much better than you Você think é uma you pessoa are. extraordinária. You are an extraordinary Você sabe person. tomar boas decisões. You are able to make good decisions. Você está sentado aqui nessa noite. Well, you're seated here tonight. Você tomou uma ótima decisão. You took an excellent Essa decision. decisão pode mudar a sua vida. And this decision can change your life. Então a gente às vezes sai de casa pensando, eu vou vir para lá para ser mais maduro. And then sometimes we leave home thinking, well, I'll go there to be more mature. Eu quero crescer. I want to grow. Eu quero aprender um monte de coisa. I want to learn many things. Eu quero transformar a minha vida. I want to transform my life. Aí você faz uma escola, And then you go to school here. você faz um seminário, You go to a seminar. você paga por isso. You pay for that. Nós ficamos felizes como Jocum. We are happy as YWAM. E você descobre, And you find out no final do seminário, in the end of the seminar que o único problema que você tinha that the only problem you have era você mesmo. was yourself. E você pagou para descobrir isso. And you paid to find that out. Nós precisamos entender, We have to find out. nós precisamos ajustar a pressão interna. We need to adjust our internal pressure. Desejar qualquer coisa, Desire anything. ser próspero, Be prosperous. um pregador, A preacher. um profeta, A prophet. um marido, A husband. uma esposa, A wife. sem a devida maturidade, Without the correct and needed maturity é tragédia anunciada. is announced and foreseen tragedy. Uma das piores maneiras de Deus nos ensinar One of the worst ways that God can teach us é nos concedendo o ídolo do nosso coração. is by conceiving us the idol of our heart. Mas parece que é a nossa maneira predileta de aprender. But it sounds like that's our favorite way to learn. Tem coisa que até o cego de Jericó já viu, There are things that even the blind guy from Jericho mas a has gente seen, insiste em não ver. but we insist in not seeing. Nós não podemos perder o foco divino We cannot lose the divine focus para as nossas vidas. to our lives. Eu conheço dezenas de pessoas I know dozens of people que dariam tudo que elas têm that would give everything they have para poder saber qual que é o propósito de Deus para a vida dela. to get to know what's the actual purpose of God to their lives. Mas são pessoas, But these are people as pessoas que normalmente têm esse questionamento, that usually question this. são pessoas que perderam o foco de Deus. Those are people who usually lost the focus of God. São pessoas que perderam o caminho da maturidade. These are people that lost the way of maturity. Porque uma pessoa imatura, Because a immature person, a imaturidade, immaturity, ela vai te afastar de Deus will stray you away from e ela God, vai te afastar das pessoas. will stray you away from people. A gente deseja tanta coisa We desire so many things. que a gente corre o risco de perder a vontade de Deus para nós And we run the risk of missing God's will for our lives. por trás das coisas que a gente almeja.
because of the things we desire ourselves. Uma pessoa madura, A mature person, ela sabe muito bem o que ela quer. she knows exactly what she wants. Ela está alinhada com a agenda de Deus. She is aligned with God's agenda. Às vezes a gente ora, Sometimes we pray, a gente culpa as we pessoas, blame people, a gente vitimiza, we victimize ourselves, a gente empenha a nossa fé, we self-achieve our faith, a gente pede uma bênção para Deus, we ask a blessing for God, e tudo isso é muito bom. and all that is very good. Mas a gente precisa compreender uma coisa. But we have to understand one thing. Uma das razões possíveis One of the possible reasons de os nossos desejos não estarem sendo atendidos that our desires are not being fulfilled é a falta de maturidade. is our lack of maturity. Deus não está te privando, God is not keeping you away from blessings. Ele está te poupando. God is actually saving you some trouble. Talvez a melhor maneira de Deus nos amar Maybe the best way that God loves us é dizendo não para a gente. is saying no to us. É nos dizendo para esperar um pouco, Is telling us to wait a little bit, para nos preparar melhor, to prepare us better, para andar no nosso ritmo, for us to walk in our rhythm, para andar na nossa velocidade. to walk in our speed. Nós somos pressionados o tempo todo We are pressured all the time a dar resposta para as pessoas. to give answers to people. E às vezes a gente anda com algumas pessoas And sometimes we walk with some people que deveriam nos curar, that should be healing us, mas acabam nos ferindo ainda mais, but instead they hurt us even more porque elas não entendem o nosso processo. because they cannot understand our Elas não process. entendem as nossas características They cannot understand our characteristics, e elas querem nos comparar com elas. and they want to compare us with them. Nós temos a tendência, nesses momentos de crise, We have a tendency in times of crisis achar que o diabo é poderoso, to think that the devil is so powerful que ele está nos resistindo, and that he's resisting us que ele se levantou contra as nossas vidas. and that the devil has risen against our lives. Mas escute uma coisa nessa noite. But listen to me tonight. A imaturidade, Immaturity ela pode ser muito mais perigosa can be much more dangerous e assustadora and scary que o próprio diabo. than the devil himself. O diabo, na verdade, The devil in reality está pegando umas ideias is getting some ideas de algumas pessoas imaturas. from some mature people. O Senhor nos chama. God calls us. A gente precisa entender uma coisa em Deus. We have to understand something in God. Deus está nos chamando God is calling us não apenas a clamar a respeito de uma conquista, not only to pray so we get some answers prayed. mas a crescer para vivenciar essa conquista. God wants us to grow, to be able to live His blessings in our lives. Eu tive uma experiência no começo do meu ministério. I had an experience in the beginning of my ministry. Com 12 anos de idade, eu sabia que eu ia ser um pregador. Well, at the age of 12, I knew I was going to be a preacher. Eu me converti numa igreja pequena. I accepted Jesus in a small church. Nós tínhamos um trio que a gente cantava. We had a group of 3 people that we used to sing, Nós tínhamos uma música só. but we only sang one song. Ninguém ia aguentar 2 músicas. No one would be able to stand us for more. Então a gente decidiu cantar uma música só. So we decided to sing just one song. E o meu pastor era um homem visionário And my pastor was a visionary man, e ele decidiu investir no nosso talento. and he decided to invest in our talent. Então todo culto a gente cantava. So in every service we would sing. Estava tendo um congresso muito grande na nossa igreja. There was a big congress going on in our church, Tinha um pregador de fora. and we had a preacher from A outside, igreja estava lotada. and the church was full. Eu tinha me batizado fazia pouco tempo. I was baptized recently. Eu ganhei uma gravata vermelha de presente. Someone gave me a red tie, Então eu coloquei a minha gravata. so I put my red tie. E nós fomos para o culto à noite para cantar para a abertura do congresso. And we went to the evening service to sing at the opening E nós of the começamos a congress. cantar o nosso hino. And we started to sing our hymn. O pregador estava sentado. The preacher was seated. De repente ele se levantou, All of a sudden he got up, foi até onde a gente estava. went to where we were, E ele começou a orar por a gente. and he started praying for us. Ele orou pelo primeiro,
He prayed for the first, E ele falou, olha, Deus vai te usar muito, Deus vai te dar uma igreja muito grande. and the preacher said, well, God is going to use you. He's Você going tem to um give you a coração huge muito church. grande, You have a huge heart. cabe muitas pessoas. A lot of people will fit in. Ele foi na outra pessoa, And then he went to the second ele person, falou, olha, Deus vai te usar bastante, and he said, God's going to use você you vai ser um tremendously, missionário, and you will be a missionary. Deus vai te dar muitos projetos. God will give you a lot of projects. E ele chegou para mim And he came to me, e falou, olha, eu vejo Deus levando você para as nações para pregar o evangelho. and he told me, well, I see you, God taking you to the nations to preach the gospel. E eu recebi aquela palavra, And of course, I received that word by faith. Deus estava falando com a gente, God was speaking to já pode us. parar de cantar, You can stop singing. ninguém aguenta mais. No one can hear you guys Então eu já vou anymore. revelar o dom de vocês logo. Yeah, so I just revealed your gift from God. Então se você não sabe quem você é, So if you don't know who you are, fique fazendo o que você está fazendo. stay doing what you're doing. Quem sabe um profeta vai bater nos seus costas e vai dizer, tá bom, irmão, Deus abençoe. Who knows, a prophet may knock on your door and say, well, okay, brother, God bless you. A partir daquele dia eu comecei a pregar And from that day on, I started preaching. dentro do banheiro da minha casa. Inside of my house restroom, Eu pregava para o espelho I would preach for the mirror, e eu falava, se você não se converter, and I would say into the mirror, if you don't vai convert, você, you will go, o vaso sanitário the toilet e a pia do banheiro, and the toilet sink, tudo para o inferno. all to hell. Então quando a gente é pregador novo, And when we have a new, a when we nossa have a new mensagem é preacher, dura. A nossa mensagem é dura. then we had a hard message. Arrependei-vos. Repent. Mas eu tinha convicção que Deus tinha me chamado para aquilo. But I had a conviction that God had called me for that. Apesar de não ter um retorno dos meus espectadores, Even though the feedback wasn't mas eu good, sabia que Deus tinha me chamado. but I just knew that God had called me. Então eu cresci no evangelho So I grew in a gospel com esse pensamento na cabeça. with this thought in my mind. E quando eu vim então para Jocum, And when I came to YWAM, eu comecei a crescer I started growing. e eu comecei a pregar em algumas igrejas. And I started preaching in some churches. Mas eu era imaturo. But I was immature. Eu tinha uma palavra de Deus, I had a word of God, mas eu não tinha maturidade para vivenciar a palavra de Deus. but I had no maturity to E eu live the word comecei a of God. pensar, And I started thinking, se eu ou Deus não estivesse no culto, if myself or God was not in the pulpit, o culto não seria bom. if the service wouldn't be good. Então eu recebi um convite para pregar numa igreja. So I was invited to preach in a church. Era no final de semana, It was in a weekend. era aniversário da igreja. It was the church's anniversary. Era uma igreja muito grande. It was a huge Eu church. cheguei na sexta-feira, So when Friday came, tinha umas 200 pessoas no culto, there was about 200 people in the service. e eu estava muito ajesusado. Muito. Ajesusado. And I was very Jesus-sized. E eu estava muito animado, And I was full of hope. e eu preguei, And I preached. eu fiz um apelo, And I made the as appeal. pessoas vieram para frente, And people came up front. e aí eu fui sábado, And I went Saturday. eu preguei de novo, And I preached again. a igreja já estava lotada, And the church was e eu full saí de again. lá muito animado no final daquele culto. And I left there full of joy after E eu that cheguei em service. casa sábado à noite, And when I got home on Saturday e eu night, orei a seguinte oração. and I prayed like Eu this. falei, Deus, amanhã a gente vai arrebentar. And I said, God, tomorrow we're gonna O do Senhor it. precisa me dar uma palavra boa. You have to give me a Vai good ser o word. nosso melhor culto. It's gonna be our best service. Eu acordei de manhã, And I woke up in the morning, eu fui para o meu tempo devocional, and I had my moment of e eu passei a devotion. manhã inteira, And I spent the entire morning, e Deus não falou nada comigo. and God didn't say a Eu fiquei word to me. preocupado, And then I was preoccupied, e eu passei a tarde toda caçando uma palavra de Deus. and I spent the entire afternoon looking for a word of God Às from vezes God. Deus fala comigo no banho. And sometimes God speaks to me in the shower. Então eu falei, Deus vai falar comigo no banho. And I was hopeful God's gonna speak to me in the shower. Eu quase morri queimado no chuveiro de tanto banho que eu tomei. And I almost died from burning in the hot shower. E Deus não falou nada comigo. And God didn't say a word to me. Então quando as pessoas estão demorando no banho, So when people are taking a long time in the shower, elas estão tentando ouvir Deus. they're trying to see if God speaks to them. Deus falando para elas, sai daí, It's God telling them, a luz get está out of the cara. shower. A luz está cara. A luz tá cara? É. Electricity is expensive in Brazil. Então eu peguei um monte de apostila que eu tinha, And then I got many paper notes that I had. eu coloquei no meu carro, I put them in my car. coloquei uma música de ouvir Deus, And I put a song about hearing God. falei, no caminho Deus vai falar comigo.
And then, falou ou não falou? No caminho, Deus vai falar Vai comigo. falar comigo. And then on the way to church, God will speak to me. E não aconteceu nada. And nothing happened. Eu cheguei no culto, And then I got to the era church. aniversário da igreja, It was the church's era o culto de anniversary. domingo, It was Sunday service. a igreja estava lotada, And the church was full. eu sentei no primeiro banco, And I sat on the first eu seat. falei, Deus, o Senhor precisa me dar uma palavra. And I said, God, you need to give me a word. Pode ser o Salmo 23. It can be Psalm 23. E Deus não falou nada. And God didn't say a word. Começou o culto, So the service began. no meio do louvor, In the middle of o worship, pastor caiu, the pastor fell. não se levantou mais. And he never got up again. Eu pensei comigo, I thought it was me. já pegou o pastor, Well, it got the pastor. o próximo sou eu. I'm next. E aí estava terminando o louvor, And the worship section was ending. as pessoas não sabiam o que fazer, And people didn't know what to do. o pastor estava tendo um tempo com Deus, And the pastor was having his time with God. e a pessoa que pegou a direção do culto, And the person that took control of the ela falou, nós service. vamos chamar uma irmã para cantar, And she said, we're going to call a sister to sing. e logo depois nós vamos chamar o pregador da noite. And right afterward, we're going to call tonight's preacher. E eu fiquei desesperado, And I was in despair. eu falei, Deus, o Senhor precisa falar comigo. And I said, God, you need to talk to Eu não me. posso pregar na carne para esse tanto de gente. I can't preach in the flesh to that many people. Então a irmã começou a cantar um hino, And the sister started singing a song. e no meio daquele hino Deus falou comigo. And in the middle of that song, God started speaking to Eu me. ouvi uma voz audível, And I heard a clear voice. e essa voz me disse, hoje você não vai pregar. And that voice told me, tonight you will not preach. Eu falei, Satanás, And I said, Satan, tem muita gente para você tentar aqui dentro. there are many people for you to take Escolhe tonight. outro em nome de Jesus. Choose another one in the name of Jesus. E aí eu ouvi de novo aquela voz falando comigo. So I heard that voice speaking to me again. Agora eu sabia que era Deus. And now I knew it was God. E Deus falou comigo, ouse a subir nesse púlpito. And God told me, don't you dare get up on this pulpit. E você vai ver o que eu vou fazer com você. And you will see what I will do to you. Instantaneamente a minha cabeça virou para o pastor que estava caído. Immediately my head turned to the pastor that was on the floor. Eu falei, ele está falando sério. And I just thought, well, God must be serious. E eu subi então, me chamaram para pregar, eu subi. So they invited me to get up to the pulpit to pray. Eu cumprimentei os irmãos. And I said hello to everyone. Falei, pessoal, não vou pregar hoje à noite. And I explained, listen, guys, I will not preach Todo mundo tonight. começou a rir. And everybody started laughing. Eu ri também. And I laughed, was laughing too. Falei a segunda vez. And I said it for the second time. A terceira vez. I said it for the third time. Ninguém acreditou. No one believed me. Então eu peguei minhas coisas e desci. So I got my things and just got down from the pulpit. Sentei no primeiro banco, And I sat in the first seat. abaixei a cabeça. And I got my head down. Se passaram 10 minutos, And 10 minutes went 20 by. minutos, 20 minutes, 30 minutos, 30 minutes. e não acontecia nada. And nothing happened. Culto de domingo, It was Sunday service. aniversário da igreja, The church's o anniversary. pregador sentado na cadeira. And the preacher was sitting on the first floor. E aí eu escutei first duas seat. irmãs conversando atrás de mim. And I heard two sisters talking on my back. Uma falou para a outra, And one was talking to the other one. eu acho que ele está em pecado. I believe he is in sin. Eu falei, Deus, chegou a hora de apagar a luz, And I said, God, now it's time to turn off the lights. e eu sumi. And I got up the pulpit. 50 minutos, 50 minutes. nada acontecia. Nothing happened. Quando deu mais ou menos uns 50 minutos, And 50 minutes later, saiu uma criança do fundo da igreja, a child came from the back of the que church. se ajoelhou na frente do altar. And she sat in front of the altar. Quando deu mais ou menos uns 10 minutos, In about 10 minutes, estava todo mundo na frente do altar. everybody was in front of the altar. Eu nunca vi tanta presença de Deus na minha vida. I never felt so much the presence of God. As pessoas estavam sendo curadas, People were being healed, cheias do Espírito Santo. full of the Holy As Spirit, pessoas estavam procurando outros, se abraçando. and people were hugging each other. Eu saí de lá meia-noite. I left there at midnight. Eu nunca vi um culto como esse na minha vida. I never saw a service like that again in my life. Peguei o meu carro e vim embora. I jumped in my car and left, E eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. and I heard the Holy Spirit speaking to me. Ele me disse, você está equivocado. And he said to me, you are wrong Se você acha que eu dependo de você. if you think that I depend on you. Se você quer ser usado por mim, If you want to be used by me, amadureça o suficiente para isso. well then, be mature enough for that.
Muitas vezes a gente está orando por muitas coisas, Many times we're preaching for many things, mas a gente não tem ideia do que isso significa. but we have no idea about what that means. A maturidade Maturity é você entender is you understanding que você saiu daquele pensamento comum da maioria das pessoas. that you left that normal, natural type of thinking that people have. Isso é pecado That this is sin, e isso não é pecado. and this is not sin. Isso é quando a gente começa no nosso cristianismo. But this is when we start in our walk with Christ. Dependendo do nível que você quer andar com Deus, Depending on the level that you want to walk with God, o pensamento tem que mudar. your thoughts have to change. Deus não quer falar mais com você de pecados, God doesn't want to talk to you about sin anymore. mas daquilo que é conveniente ou não é conveniente para o momento que você está vivendo. But God wants to talk to you about what is convenient or inconvenient for that moment that you're living. Tem gente que tem o dom de estragar tudo. Some people have the gift of messing it all up. Às vezes Deus até permite que a gente estrague And sometimes God allows us to mess it up para nos mostrar o quanto somos meninos ainda. para mostrar-nos, O quanto somos meninos ainda, to crianças. show us how immature and childish we still are. Pedem carro sem saber dirigir, You want to have a car and you don't have a driver's license. exigem ser tratados e respeitados como pessoas maduras, And then people demand to be respected and treated like a mature person, mas tem um comportamento infantilizado. but they have a childish behavior. Tem coisas que não fazem mais parte da sua vida, There are things that are no longer a part of your life, que não fazem mais parte do momento que você está vivendo. that are no longer a part of the moment that you're living now. Eu estou falando para algumas pessoas nessa noite I'm talking to some people here tonight que estão se sentindo cobradas that they feel that they are being under demand, e que essa semana disseram para Deus, and that this week they said to God, eles não têm o direito de fazer isso comigo. well, God, they have no right to demand anything from me. Eles não têm o direito de cobrar isso de mim. They have no right to demand this from me. Não são as pessoas que estão cobrando de você. Well, it's not the people that are demanding it from you. Foi a escolha que você fez It's the choice that you made de estar onde você está. to be where you are. Estar onde você está hoje To be where you are today exige de você um comportamento diferente. demands from you a different behavior. Tem pessoas que pedem marido, Some people lose their husbands, pedem esposa, lose wives, mas não são maduros emocionalmente falando. but they are not mature emotionally speaking. Desejam ser pregadores, They wish to be preachers, mas são preguiçosos, but they are lazy. não têm conhecimento da palavra, They don't know the word of God. querem ter dinheiro, They want to have money, mas nunca aprenderam sobre generosidade. but they never learned about generosity. Pessoas maduras Mature people conseguem fazer a leitura correta know how to do the right reading do momento onde elas estão vivendo. of the moment that they are living right now. A Bíblia diz The Bible says que o sábio, that the wise, ele decide a maneira de fazer as coisas that he decides the way that he does things e o lugar de fazer as coisas. and the place that he does things. Não basta estar no lugar certo. Being on the right place is not enough. Tem muita gente no lugar certo There are many people in the right place fazendo a coisa errada. doing the wrong thing, E elas estão no lugar certo. and they are in the right place. Elas trabalharam para estar ali, They worked to be there. elas oraram, They prayed. elas se esforçaram, They worked hard, mas elas não entenderam but they never understood que para aquele lugar that for that place existe um comportamento ideal. there is a proper behavior. Pessoas maduras, Mature people, elas sabem dizer não confortavelmente, they know how to say no comfortably, principalmente para elas mesmas. especially to themselves. Uma vitória sem crescimento pessoal A victory without personal growth, pode deixar desolada a terra prometida. it actually can make you miss your promised land. As pessoas querem uma terra prometida. People want their promised land. Elas querem um lugar da promessa, They want the place of the promise. mas tem gente que tem uma capacidade But some people have the ability de amaldiçoar of cursing o que Deus abençoou. what God has blessed. Pessoas imaturas Immature people, são precipitadas. they work too fast. Elas não conseguem lidar com processos. They cannot deal with processes. Elas não conseguem lidar com limites. They cannot deal with limits. Olha o que Provérbios 20, 21 diz. Look what Proverbs 20, verse 21 says. A herança que no princípio
The inheritance that at the beginning é adquirida às pressas. is obtained in a rush, No seu fim, in the end, não será abençoada. will not be blessed. Era uma herança. It's an O inheritance. problema aqui não era o direito, The problem is not the right to, mas era a capacidade de esperar o momento certo. but the problem is the ability to wait for the right timing. É a capacidade de dizer não para você mesmo. It's the ability to say no to yourself. Você vai ser muito provado nisso. You will be highly tested on this. Você vai ser muito provado em dizer não para você mesmo. You will be highly tested on saying no to yourself. A gente precisa mudar o nosso conceito de terra prometida. We have to change our concept of promised land. Eu acredito que a terra prometida I believe that promised land fala muito mais de uma vitória interna talks more about an internal victory do que conquistas externas. than external conquests. A terra prometida Promised land tem a ver com um lugar no nosso coração, has to do with a place in our hearts, não um lugar que Deus vai nos dar. not to the place that God is going to give us. É um lugar que Deus vai conquistar. It's a place that God will conquer. A terra prometida Promised land não fala de uma conquista que nós iremos realizar, doesn't talk about a conquest that we're going to obtain, mas de uma conquista que nós vamos permitir Deus realizar dentro de nós. but it talks about a conquest that it's going to allow God to obtain inside of us. Muitas conquistas externas, Many uncertain conquests. elas falam de competência, They talk about competence, disposição, being available, da nossa força, our strength. mas quando olhamos para dentro, But when we look on our inside, aqui sim as batalhas acontecem de verdade. that's where our true battles happen. A gestão da identidade. The administration of our identity. Isso não fala do que eu sei, This doesn't talk about what I know, do que eu aprendi, of what I learned, dos livros que eu tenho, of the books that I read, das apostilas que eu estudei, of the notes and books that I studied, mas fala do que eu pratico de verdade. but it talks about what I live in reality. Tem pessoas que são viciadas em adquirir conhecimento, Some people are addicted in obtaining knowledge para ter mais desculpas, to have more para excuses, mentir para elas mesmas. to lie for themselves. Pessoas maduras Mature persons não ficam tentando convencer as pessoas don't try to convince de quem people elas são. of who they are. Simplesmente, They simply, elas se comportam, they just behave porque elas são. because they are. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Tell the person by your A side, minha terra prometida my promised land não é a sua terra prometida. is not your promised land. Então fala, tira o olho da minha terra prometida. Get your eyes out of my promised land. Quando eu não me permito crescer, When I don't allow myself to grow, amadurecer, to mature, nós vamos permitir que situações futuras, we will allow future elas situations nos machuquem, to hurt us, nos impedindo de desfrutar actually hindering us to enjoy as bênçãos que recebemos. the blessings that we receive. Presta atenção nisso. Pay attention to this. Tem gente There are people que poderia estar vivendo muito melhor that could be living much better com aquilo que tem, with what they have, mas não amadureceu o suficiente. but they never matured enough. Números capítulo 33, Numbers 33, Deus está falando ao povo de Israel. God is talking to the people of Israel. Então ele diz, ele manda um recado. Então, Ele manda um recado. so God sends a message. Ele diz assim: He says, fala aos filhos de Israel. Você quer ir direto? Não, eu vou falando, você pode traduzir. Eu vou interpretar. Tell to the people of Israel, Quando vocês passarem o Jordão when you guys pass over the Jordan para a terra de Canaã, to the land of Canaan, vocês têm um compromisso. you have a commitment. Vocês vão ter que lançar fora You will have to throw away todos os moradores da terra all the residents of earth de diante de vocês. from in front of you. Vocês vão destruir as pinturas, You'll destroy everything, as imagens de fundição, the images, tudo vocês vão destruir. everything you will destroy. E vocês vão tomar a terra por possessão, And you will possess the land, e nela vocês vão habitar. and in this land you will live. Porque eu estou dando essa terra para vocês, For I am giving you the land, para que vocês possam possuí-la. so you can take hold of it. Deus está dizendo o seguinte para o povo de Israel: That's what God's saying to the people of Israel. vocês não vão conquistar a terra,
You are not going to conquer the land. Eu conquistei a terra para vocês. I conquered the land for you. Eu vou dar de presente. I'll just give it to you. Então não é uma conquista de vocês. So it's not your conquest. É uma conquista minha. It's my conquest. Mas vocês têm um compromisso quando entrarem na terra. But you have commitment when you enter the land. Vocês têm uma lição de casa. Well, you have a homework to Agora, do. se vocês não fizerem isso, But if you don't do your homework, ele fala no capítulo 33 de Números, and then Numbers 33, God says, o versículo 55, verse 52, ele diz: contudo, he says, however, se vocês não expulsarem de diante de vocês if you don't expel from in front of you os habitantes da terra, the residents of the earth, aqueles que vocês deixarem vivos, the ones that you live alive, se tornarão como farpas em vossos olhos will become like little woods in your eyes e espinhos nas suas costas. and spines in your Eles back, vos hostilizarão and they will be hostile to you na terra em que vocês vão habitar. in the land that you will live. Qual terra? Which land? A terra que Deus tinha dado ao povo de Israel. The land that God has given or had given to the people of Israel. Tem gente que já está na terra, There are people who are already in the land, mas porque não obedeceu a Deus, but because they never obeyed não God, consegue desfrutar da terra. they are not able to enjoy the land. Tem gente procurando um lugar There are people looking for a place que não existe mais, that doesn't exist anymore porque você já está no lugar. because you're already in the place. Então o problema So the problem não é o lugar que você está, is not the place where you are. é o seu comportamento no lugar que você está. The problem is your behavior where you find yourself right now. Nós precisamos ter coragem We need to have courage de tomar as decisões to make our decisions que nós precisamos tomar. that we need to make. Deus te trouxe aqui God brought you here para dizer para você, to tell you, para dizer para mim, to tell me que provavelmente that probably nós estamos no caminho certo. we are on the right path. Mas se nós não tomarmos as decisões que nós temos que tomar, But if we don't make the decisions that we have to make, nós sofreremos perturbações. we will suffer Um tribulation. espinho não mata. Um espinho não mata. Yeah, another hurting thing. Quem aqui já teve um cisco no olho? Whoever had like a dust in their eyes, from the wind or something? É muito difícil você morrer com um cisco no olho. It's very difficult to die from that. Mas isso pode te perturbar muito. But that can give you a lot of trouble. Tem coisas na nossa vida There are things in our lives que não vão nos matar, that we're not going to kill, não vão nos destruir, that those things will not mas vão destroy us, roubar a nossa paz but those things will steal our peace no lugar da nossa herança. in the place of our inheritance, Um lugar que Deus conquistou para nós. in the place that God Tem has gente que tem conquered for tudo us. Some people have E não everything usufrui de nada. and don't enjoy anything. Eu quero falar agora para você I want to talk to you now, que vai estar ajudando as pessoas, you that will be helping people, que vai ser um moderador, that will be discipling você que people, está sendo treinado ou já é um líder. you who are being trained or you who are a leader. Quando meninos estão à frente, When boys are up front, os outros meninos não respeitam. the other boys don't respect. A maturidade Maturity é o ingrediente principal da liberdade. is the main ingredient of freedom. Pessoas verdadeiramente livres People that are really free são pessoas maduras are mature persons. para liderar e influenciar pessoas. To leaders and to guide and to influence people, Nós precisamos ser diferentes delas. we need to be different from them. Para estimular os imaturos To stimulate the immature a amadurecer, to mature, é preciso uma pessoa madura. it takes a mature person. O desequilíbrio The unbalance é uma das marcas da imaturidade. is one of the hallmarks of immaturity. O maduro não faz apenas o que é certo, A student doesn't do only what is right, mas ele sabe equilibrar o que é certo but he knows how to balance what is right com as outras práticas with the other practices que também são corretas. that are also correct. Muitas pessoas fazem algumas coisas corretas, A lot of people do some things right, mas não sabem equilibrar suas ações com outras verdades. but they don't know how to balance their actions with the other truth. Não defina a sua maturidade Don't define your maturity apenas por uma virtude, by one virtue of yours, mas pelo equilíbrio das virtudes. but by a balance of your virtues. Deus está nos chamando God is calling us para equilibrar a balança
to balance the weight scale, para investir nas nossas áreas de debilidade. to invest in our areas of weaknesses. Deus quer nos colocar num patamar God wants to put us in a level onde a gente vai poder crescer de verdade. where we'll be able to grow for real. Bem-vindo a Jovens com uma Missão. Welcome to YWAM. Bem-vindo a um tempo de crescimento. Welcome to a time of growth. Bem-vindo a um tempo de maturidade. Welcome to a time of maturity. Bem-vindo ao encontro mais importante da sua vida, Welcome to the greatest encounter of your life, que é o seu encontro com Deus. which is your encounter with God. Ele tem uma pessoa muito especial para te apresentar. And he has a very special person to introduce to you, Você mesmo. yourself. Deus vai te levar a conhecer você mesmo. God will take you to know yourself.